Oi, gente, tudo bem? Eu fiz um aprimoramento aqui numa tabela de plano de aula, mas uma tabela que a gente já conhecia, né? Que ela está adaptada agora, ela foi feita para trabalhar junto com o caderno 2 do currículo Território Catarinense, que saiu agora, né? Então, lá no currículo, tem algumas proposições, algumas propostas, né, para a gente poder escolher as competências, as habilidades, tal, que a gente quer trabalhar. E antes a gente tinha todas as habilidades, todas as competências específicas e as gerais para analisar uma por uma, e agora o currículo vem facilitar para a gente e já diz ali quais são as opções mais adequadas, né, de acordo com cada objeto do conhecimento. Então eu fiz aí um esquema, né, para a planilha funcionar, já trazendo para nós quais são as sugestões que o caderno traz. Eu vou apresentar aqui para a gente entender melhor, que fica mais fácil de entender, né? Então, é uma planilha que é automática e você pode ter acesso baixando a planilha com o link que está aí na descrição do vídeo, né? Então, ao dar 2 cliques, baixou a planilha no computador, vai aparecer aqui talvez uma mensagem para editar, você pode habilitar, e talvez apareça esse aviso de segurança aqui dizendo que tem macros, então você vai habilitar conteúdo, pode confiar que dá certo. Então esse aqui é o plano de aula que a gente já tinha normalmente, né? Onde aqui em cima tem o nome da escola, tal, aqui você coloca se é plano semanal, quinzenal, de física, biologia ou química, aqui o título, né, da tua aula, nesse caso meu aqui era revisão de conteúdo, o teu nome, e aqui os dados normais da aula, não tem nada de segredo, né? Então, a partir daqui começa o plano de aula. Então, nós tínhamos aqui as competências específicas e gerais, as habilidades, o objeto conhecimento, os teus objetivos, o conteúdo, como foi feita a avaliação, como é a avaliação daquela aula, os recursos didáticos e a descrição da atividade e metodologia, né? Então, como é que se usa essa planilha? Bom, você vai começar tendo em mente qual é o assunto que você vai explicar durante aquela semana, né? Nesse plano de aula, aliás. Você vai clicar aqui, ó, nessa primeira planilha, que é a BNCC-SC. Então, aqui é a cópia da página lá do currículo do território catarinense, onde tem todas as sugestões de objeto do conhecimento, quais são as habilidades que ele sugere para nós e as competências gerais de acordo com a habilidade. Ele traz lá no caderno em forma de uma espécie de mapa mental, assim, com linhas. Então, é prático, mas ao mesmo tempo você tem que ter um trabalho ali para analisar, né? Então, aqui já vem o, a planilha, ela organiza. Essa tabela aqui, ó, é uma cópia do que já está lá. Então, a partir da página, acho que, se não me engano, 171, do caderno 2, você já vai ter ali a parte de ciências da natureza. Então, o que nós temos aqui na primeira coluna, os objetos do conhecimento, onde, de acordo com o teu assunto, né, você vai verificar aqui qual é o objeto conhecimento, e na coluna do meio tem as habilidades, que de acordo com aquele objeto conhecimento são as opções que o currículo do território traz, né? Então, cada habilidade tem aqui a sua legenda, né? Que nesse aqui tem o EM de ensino médio, esse 13 que significa que é do primeiro ao terceiro ano, CNT de Ciências, Naturezas, Tecnologias, o 3 aqui significa que é a, essa habilidade, né, se refere à competência número 3 específica, né, da ciência da natureza, e o 01 quer dizer que é a primeira habilidade dessas competências, né? Então, esse 01, 02 aqui é a ordem, não significa em termos de competências em si, mas o que importa aqui seria o 3, que é a competência específica. Mas, enfim, então nós temos aqui as 3 habilidades que são propostas para esses objetos do conhecimento aqui. Então, uma vez que eu selecionar um desses objetos do conhecimento aqui,
eu teria ainda que escolher entre essas 3 opções, e não entre todas as habilidades possíveis, né? Então, ao invés de eu procurar dentre todas elas, eu escolho uma das 3. E ao escolher uma dessas aqui, digamos que eu escolho esta, eu ainda não preciso procurar entre as 10 competências gerais. Eu escolho só entre essas 3 aqui, melhor dizendo, entre as duas, a competência a primeira e a segunda, né, conhecimento e pensamento científico, crítico e criativo, que são as competências que o currículo disse que se referem a essa habilidade. Já se eu escolher essa habilidade, então eu tenho mais competências gerais aqui para poder escolher, né? Então, cada habilidade, né, que eu escolher tem as suas competências gerais. Essas primeiras aqui tem 3 habilidades para escolher. Já nos próximos objetos do conhecimento aqui, ó, normalmente só sugere uma habilidade, então fica até mais fácil. Se eu escolher um objeto do conhecimento, ele já me diz aqui qual é a habilidade para aquele objeto do conhecimento, já me diz qual é a competência específica e me deixa escolher aqui quais são, ou qual é a habilidade, a competência geral, né? Então fica mais mastigadinho ainda. Acho que só ali uma ou outra que tem duas ou 3 opções para escolher. As demais, a habilidade é uma só, então fica muito tranquilo. Então, como é que eu utilizo? Né? Eu venho aqui para a BNCC, essa primeira planilha, e escolho qual é o meu objeto de conhecimento. Digamos que seja este primeiro aqui, ó. Saúde e bem-estar da população negra e dos povos originários. Então, se é este daqui, eu clico, né, só clicar nele aqui, ó, uma vez que ele selecionou, e vou aqui, ó, selecionar objeto do conhecimento. Ao clicar, perceba que aquele nome que estava ali veio parar aqui. Pronto, eu escolhi este, selecionou em amarelo, né, aquele que eu queria. Agora eu tenho 3 habilidades para escolher. Eu tenho aqui a final 301, a 302 e a 303. Eu vou ler aqui, né, faça a sua análise, qual das 3 aqui que se aplica à sua aula, ou, de repente, até as 3, ou 2, né, de 3. Então, você vai escolher. E, tendo em vista que você tenha escolhido uma, 2 ou 3, você precisa ver, então, quais são as competências gerais que você tem que escolher entre elas. Então, você já fez essa escolha? Você vem aqui no plano, que é a segunda planilha, e vai começar lá pelo objeto do conhecimento. Veja que ele já selecionou para ti aqui, ó, saúde e bem-estar da população negra. Então, uma vez que você escolheu, já veio para cá para o teu plano. Agora, o que você vai fazer? Vai escolher as habilidades. Aqui, ó, ele vai listar somente as habilidades que você escolheu lá, referente àquele tema que você escolheu. Eu posso selecionar aqui, ó, 301, 302 e 303. Eu escolhi essas 3. Uma vez que eu escolhi, então eu vou agora aqui para as competências. Essa primeira, ela já vem automática. Essa primeira aqui, não precisa mexer, ó. Está escrito aqui, ó, específica automática. Então, essa competência não precisa mexer, porque uma vez que você escolheu a habilidade, ou melhor dizendo, o objeto do conhecimento lá e as habilidades já vêm aqui para a competência, então não precisa mexer. Já essas aqui, então você vai escolher, porque essa competência aqui, ó, são nessa primeira versão aqui, são as opções que você tem para a primeira habilidade. Então, se você escolheu a habilidade 301, você tem a opção entre 2 gerais, ó, conhecimento ou pensamento científico. Então, você escolheu, dá uma ajustada aqui no texto, né? Depois, eu escolhi também a segunda habilidade, então eu tenho referente à habilidade 2, eu tenho como escolher mais uma aqui. Eu escolhi também a habilidade 3, escolhi 3 habilidades. Então, eu também vou escolher aqui, ó, a referente à habilidade 3, qual é a opção que eu quero, né? Cuidado para não escolher repetido, né? Porque algumas são em comum entre elas, né? Então, uma vez que eu escolhi essas competências aqui, pronto, só colocar meus objetivos, eu escrevo normalmente, pode digitar, conteúdo também. Esse conteúdo aqui é quase o que vai lá para o diário de classe, né? Praticamente a mesma coisa. Avaliação, a descrição da atividade. Então, depois que tu preencheu isso daqui, normal, igual as outras planilhas que eu já fiz, né? É só mandar imprimir, que vai
gerar já o teu plano de aula bem completo, imprime em PDF, né, para postar lá no diário. Depois vai aqui em diário de classe, aperta em diário de classe aqui, que ele roda o texto que você tem que colar lá no diário de classe, né? A primeira aula e a segunda aula. Então, ficou bem mastigadinho, bem fácil, né? Então, se você fazer mais uma simulação aqui para ficar mais fácil ainda, digamos que seja um outro assunto que só tenha uma habilidade com opção, tá? Vou escolher uma bem aqui embaixo. Ó, esse daqui, ó. Citologia e histologia. Então, eu cliquei aqui, vou apertar aqui, ó, e ele selecionou. Veja, tá em amarelo aqui, já foi para lá. Então, já selecionei. Só tem uma habilidade. E tem essas opções aqui, ó, como a competência geral. Então, eu vou aqui para o plano, vou lá direto para objeto de conhecimento, observe que já está lá, né? Então, eu vou escolher agora a habilidade. Como eu disse, só tem uma, então eu vou escolher aqui, ó, essa daqui. Essa aqui não tem, isso aqui era do passado, então, ó, apago, né? Porque só tem uma habilidade, ó, não tem outra opção, né? Pelo menos como proposta só tem essa. Aí essas aqui, então aqui ficou um espação, ó, eu dou uma encurtada. Só encurto a linha aqui para ficar mais bonito, ó, né? Não ficou tanto espaço, né? Pronto, só tem uma habilidade, então eu só tenho a habilidade 1. Então, essa referente à competência geral, referente à habilidade 2, a referente à habilidade 3, não vai ter, né? Também vou encurtar aqui, ó, né? Porque não tem a habilidade 2 e a 3 ali. A primeira competência específica aqui é automática, eu não mexo, e essa daqui, então, eu vou escolher, ó. Ele me deu como 3 opções: conhecimento, pensamento científico e cultura digital, ou seja, a primeira, a segunda, e a cultura digital acho que é a 5. Então, eu vou escolher aqui, né, a 5, vamos supor. Claro que isso teria que ser feito uma análise, né, mas vamos supor que seja, já fiz análise e é essa cultura digital. Então, pronto, ó, já tenho as competências, a específica e a geral, tenho a habilidade que o próprio currículo do território catarinense propôs, objeto conhecimento, aí eu escrevo os objetivos, conteúdo, avaliação, e aí tá pronto. Só ir para o diário de classe e partiu para o abraço, né? Então tá bem separadinho. Veja que aqui, ó, citologia, histologia, era a 202 e tinha aqui 3 competências gerais para escolher: conhecimento, pensamento científico e cultura digital. Justamente aquelas que ele deu como opção, ó, 3, né? Então, tá aí esta planilha, né? Como eu disse, tá para baixar. Então, a hora que você estiver utilizando e que perceber que tem alguma dúvida ou algo a acrescentar ou mesmo correções, só falar aí comigo que a gente corrige ou faz alguma melhoria, né, que precisou, tá bom? Se precisar também, qualquer dúvida, fala comigo. E se seu colega está dizendo que tá aí das outras áreas, né, a gente está construindo também, e essa aí demorou para fazer também, então as próximas vão surgindo aos poucos, tá bom? Grande abraço e até mais. Tchau.